Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial do Solid Edge. Nesse tutorial eu vou mostrar para vocês três ferramentas bem legais do Solid Edge, que são a criação de sensores, tá? Que serve para você limitar o posicionamento de uma peça. Vou mostrar também a ferramenta Drag Components e vou mostrar como você faz para deixar uma peça tendo um range de movimento dentro da montagem, tá? Então eu vou começar aqui o tutorial da seguinte forma. No tutorial anterior vocês viram que eu criei aqui uma sessão virtual que era justamente para ajudar aqui nesse tutorial, mostrando a parte interna da peça. Quando você tem um elemento como, por exemplo, um cilindro pneumático, esse elemento, esse componente mecânico, ele tem um movimento na haste longitudinalmente. Mas como representar isso na montagem usando o Solid Edge adequadamente? Então eu vou começar fazendo o seguinte: quando você traz a haste para dentro da montagem, você tem que fazer o posicionamento dele, né? Posicionamento da haste com o corpo. Então começa alguns problemas, né, de algumas pessoas quando querem dar movimento na peça. Você tem que dar a fixação adequada para essa peça. Então eu selecionei a haste, vou clicar aqui nesse botão de Edit Definition e vou selecionar o diâmetro da haste, posicionando ele concêntrico com o furo que tem aqui no corpo do cilindro. Essa é a primeira fixação, ou seja, agora ele tem um movimento no sentido longitudinal e ele gira no próprio eixo, mas ele não se desloca em relação à concentricidade com o corpo, ok? Tá, então esse é o primeiro passo. O próximo passo agora é eu clicar nessa face interna da haste e posicioná-la em relação ao ponto de stop, de parada aqui dentro do corpo do cilindro. Olha lá, então agora ele está com uma restrição no diâmetro e uma no sentido longitudinal. Então isso para montagem que tenha movimento já é um problema, tá? Bom, eu vou dar uma distância aqui da face de 20 milímetros. Olha lá, ele se deslocou da face 20 milímetros. Mas ainda não é isso que eu quero. O que eu quero é que ele possa ter um movimento livre aqui dentro de um certo range. Como que eu faço isso? Bom, finalize essa operação, clique em ESC, olha lá, está finalizado a operação, então o cilindro está estático, ele só está girando no próprio eixo, né? Ele só gira no próprio eixo, não se movimenta para lado nenhum, tá? Como que eu vou fazer agora para dar essa condição do cilindro se movimentar? Quando você seleciona a peça, a haste aqui, eu tenho as minhas relações de montagem aqui no canto direito ou em qualquer outra parte da tela que apareça no seu. Eu vou selecionar a segunda opção, que foi a restrição que eu fiz aqui nessa face, para ele não se movimentar no sentido longitudinal, e veja aqui que aparece a medida de 20 milímetros, que foi a distância que eu dei, né, da face para essa face aqui, ok? Como que eu vou fazer para colocar um range? Aqui, ó, nesse botãozinho, eu tenho um tipo de restrição que é Offset Type. Eu vou clicar aqui em cima e vou selecionar Range, tá? Quando eu tenho Range, eu tenho duas opções aqui, a distância mínima e a distância máxima. Ou seja, a distância mínima hoje é de 20 milímetros. Eu quero que essa distância mínima seja de 10 milímetros e eu quero que a distância máxima dessa face para a face da haste, da face do corpo para a face da haste, seja de 300 milímetros, que é o curso do meu cilindro. Então, cliquei aqui, aceitei, cliquei fora da peça, pronto. Eu coloquei a possibilidade dessa haste se deslocar do mínimo 10 milímetros aqui, distância dessa face para essa face, e também falei para ele que ele pode se deslocar 300 milímetros para dentro do corpo do cilindro. Como que eu vou verificar isso? Ó, eu vou vir aqui na ferramenta Drag Components. Essa ferramenta é bem bacana, ela pode fazer algumas análises, por exemplo, detecção de colisão ou movimentos reais, movimentos físicos, tá? Ela tem uma caixinha de diálogo aqui, ó, que a gente pode preencher de forma adequada, né? No caso, para a utilização do que eu quero mostrar para vocês agora,
façam a configuração como está aqui. Esses dois carinhas selecionados, esse aqui selecionado e esse aqui também selecionado. Numa outra ocasião eu falarei um pouco mais sobre essas opções e são muito interessantes para fazer análise de movimento, ok? Vou dar um ok aqui. Nessa caixinha de verificação eu vou deixar aqui, ó, selecionado no Analysis, né? Eu posso colocar outras condições, mas para esse caso eu vou deixar no Analysis, ok? Ele pode fazer verificação de movimento linear, de rotação ou de movimentos livres. Eu vou selecionar essa última opção, movimentos livres. Quando eu seleciono a peça que eu quero movimentar e com a mãozinha aqui, com o botão esquerdo do mouse acionado e movimento aqui a minha peça, vocês vão observar que se eu clicar aqui, ó, com a mãozinha e arrastar para frente, olha só, ele vai parar 10 milímetros antes de chegar na face. E se eu puxar ele para trás, ele vai parar 300 milímetros daquela face, ok? Você pode até conferir aqui usando a ferramenta de inspeção, aqui ó, mínima distância. Eu vou selecionar essa face e essa face. Tem que dar uma medida de 300 milímetros, olha aqui ó, 300 milímetros, ok? Eu vou clicar e arrastar novamente, olha só, e vou deixar ele no limite mínimo, olha lá. Deixei no limite mínimo e vou verificar novamente a distância. Vou pegar dessa face a essa face, olha só, 10 milímetros, perfeito? Então isso é o movimento, é o range que eu delimitei lá naquela caixinha, tá? O cilindro pneumático, hidráulico, ele tem um movimento, que é o curso dele, só que normalmente nele é colocado um sensor para medir, para controlar por CLP esse deslocamento. Nós vamos fazer algo parecido aqui, que é a atribuição de um sensor para verificar essas medidas. Como que eu faço isso? Aqui do lado da ferramenta de trabalho aqui, ó, eu tenho uma ferramentinha que se chama sensor. Tá vendo aqui, sensor? Ok. Clico nela, vou deixar ela aqui travada na minha área de trabalho e vou vir aqui, ó, variable sensor, e vou selecionar um tipo de sensor. Vou dar um nome para esse sensor, então curso. Vou vir aqui e vou selecionar a variável que eu quero que ele verifique, que é essa variável V679. Selecionei essa variável. Aqui eu vou colocar o sensor tipo horizontal range e vou falar para ele que eu quero verificar uma dimensão que não esteja entre uma e outra que eu vou pôr. Então vou colocar aqui, ó, verificar que não está entre um certo limite do sensor. Quando eu seleciono esse aqui, ó, essa opção not between, ou seja, não está entre, eu tenho duas opções de threshold, que é mínimo e máximo. O mínimo eu quero colocar em 20 milímetros, tá? Ou seja, ele não vai obedecer, aliás, ele vai até obedecer aquele movimento chegando até os 10 milímetros mínimos de distância para a face, mas ele vai falar para mim que passou dessa medida, não vai estar dentro desses 20 milímetros que eu estou limitando no sensor. E o máximo eu vou colocar 200 milímetros. Percebam que o que eu fiz? Eu coloquei uma distância, um range para ele se movimentar de 10 a 300 e estou limitando o sensor em 20 e 200, ok? Aqui em Sensor Range ele vai me mostrar o tamanho da escala, ou seja, eu vou colocar um sensor que vai de 0 milímetro até 400 milímetros. É como se fosse a escala do meu sensor. E vou dar um OK. Faltou selecionar aqui a variável, né? Então vou selecionar aqui essa variável. Perfeito. Está colocado aqui o meu sensor. É só clicar aqui e você seleciona a variável. Dou um OK. Meu sensor está criado. Aqui, ó, no sensor, ele mostra para mim a posição atual do meu cilindro, na minha haste. Está em 199,43. Ok? Se eu vir aqui em Home, pegar a ferramenta Drag e arrastar a haste, ele muda a posição, tá?
ele saiu do limite que eu tinha estipulado, que era de 200. Percebam que aqui do ladinho apareceu uma exclamação. Quando eu clico, ele me dá uma mensagem que o sensor foi violado. Você tem uma violação do sensor. Clique aqui para mais informações. Cliquei e eu observei que realmente está maior do que os 200 milímetros que eu tinha colocado de limite. Percebam que aqui está o 0, né, e o 400 que eu havia colocado. Eu vou dar duplo clique aqui e vou mudar essa escala e vou colocar aqui sensor range de menos 20 até 300. Olha lá, menos 20 até 300. Mudou um pouco a escala do sensor. Tá? De novo, eu vou selecionar drag, vou arrastar aqui a haste do cilindro. Beleza, ele está dentro do limite de 20 a 200 que eu tinha delimitado, não aparece nada aqui. Se eu arrastar novamente ele para o final, olha, de novo aparece aqui a exclamação falando que eu violei o sensor. E realmente aqui, o sensor está a medida da minha haste está em 300, ou seja, eu cheguei no limite máximo dele. Ele violou o sensor, aparece aqui a marquinha preta mostrando a posição do sensor. Olha só, trouxe aqui para uma medida 236. Ainda está violando, trouxe um pouco mais. Agora ele está dentro do limite estipulado. Esse cinza é o limite estipulado do sensor. Pessoal, essas ferramentas são bastante interessantes quando você tem alguma montagem que seja dinâmica e que você precise verificar algum movimento, tá? Nos meus projetos, eu uso bastante esse tipo de ferramenta. Tem uma infinidade de aplicações. Se vocês gostaram, dê um like, gostei, e se inscrevam no canal. E se ficaram com dúvidas, se eu não foi muito claro no tutorial, façam comentários que eu terei muito prazer em tirar as dúvidas que surgirem, tá? Não vou me prolongar, porque senão o tutorial fica muito grande e aí ninguém assiste. Até o próximo tutorial e bom proveito aí das ferramentas que a gente viu. Obrigado. Gostaria de aproveitar e falar sobre os nossos treinamentos online ou in company. Ligue para o número que aparece no vídeo e tenha mais informações. Obrigado.